Então vamos lá. Se você quer saber e conhecer a doutrina espírita, comece curtindo esse vídeo, me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso canal de YouTube, clica no sininho e também participe no nosso grupo no Facebook. A vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho. A lição do Evangelho de hoje nos fala sobre os adversários desencarnados. Ora, os adversários desencarnados nada mais são do que as inimizades que temos hoje, ou que nós angariamos em vidas físicas passadas. Se não conseguimos elevar a nossa moral e nem tomamos conhecimento dos ensinamentos de Jesus, nós levamos conosco o sentimento de vingança, de ódio. Levamos a irresponsabilidade em que vivemos. Os espíritos, que somos nós quando desencarnados, que continuam a desejar o erro e o mal aos semelhantes, perseguindo-os, são espíritos perturbados, que são ainda inclinados ao erro. Estes irmãos, eles ainda não conhecem o amor, porque na sua perturbação eles dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam de todos os disfarces para melhor enganar. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês verem a nossa playlist. Normalmente apegam-se às pessoas de caráter fraco, que cedem às suas sugestões para retardar o seu adiantamento e fazê-las sucumbir nas provas a cumprir. A grosseria de expressões entre os espíritos, como entre nós, seres encarnados, é sempre indício de inferioridade moral e intelectual. Tanto o desencarnado como o encarnado, nas suas comunicações, tentam enganar falando de maneira sensata, mas não podem sustentar o papel por muito tempo e acabam sempre por trair a sua origem. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Surgem em nosso caminho pessoas bem vestidas, que falam bonito, que prometem muito, que enganam, e de repente essa criatura foge, ou comete um roubo, ou a máscara cai. O espírito perturbado, quando ele está encarnado, ele se entrega a todo tipo de vícios que as paixões oferecem. São flagelos à humanidade, seja qual for a posição social que ocupa. Não é para isso que se encarna. Porém, a sua fraqueza é tão grande
que ele passa por várias encarnações sem se preocupar com a tarefa que tem a cumprir. Alguns povos, sem o conhecimento da origem desses espíritos, os classificam ou classificavam, né, antigamente como demônios, espíritos do mal. Nós conhecemos em nosso meio a pessoas levianas que não levam nada a sério, que elas não medem consequências. E quando desencarnadas, elas continuam a ter essas atitudes, prejudicando a vida dos encarnados e desencarnados. Na nossa vida física diária, nós devemos evitar contratempos, brigas no lar, no trabalho, na comunidade que participamos. Devemos respeitar os nossos filhos, ter paciência no trânsito, várias e várias situações. Nós devemos procurar sempre ser sincero e leal. Não devemos deixar brecha nenhuma para irmãos menos esclarecidos se aproximarem de nós no sentido de nos perturbar. Aí a necessidade do vigiar e orar, que Jesus falava. A prece, atrai, quando feita com os sentimentos corretos, espíritos para perto de nós, afastando o perigo das perturbações e nos ajudando a não cair no erro. Vigiar nossas atitudes, nossos sentimentos, buscando o conhecimento através do Evangelho do Mestre. Em todo o espírito há a centelha do amor. Todos nós um dia seremos espíritos totalmente corretos e perfeitos. O Pai Eterno está sempre nos dando condições de aprender, de elevar a nossa moral. Nós temos só que preparar o solo da nossa caminhada, tornando-o fértil de amor, de caridade, de compreensão, de tolerância, de paciência, para que cada vez mais, nós tenhamos a proteção dos corretos e bons espíritos e os ensinamentos do Divino Mestre. Vamos procurar então tirar a mágoa do nosso coração, evitar inimizades, desapegar-se dos bens materiais, para que na volta ao plano espiritual nós estejamos despojados desses sentimentos, querendo apenas evoluir, ajudar os irmãos menos esclarecidos. Não podemos esquecer que os espíritos influem no nosso pensamento e muito mais do que imaginamos. A tal ponto que muitas vezes nos dirigem. Por isso, precisamos de prudência e humildade, que tenhamos pensamentos puros no nosso dia a dia, a fim de que os menos esclarecidos não prevaleçam de nós.
tenhamos os corretos e bons propósitos. Assim, quando formos sugestionados, a escolha será sempre para o lado do certo e do bem. Muitas vezes oscilamos para o lado do certo e do bom, e outras vezes para o lado errado e do mal, sem perfeita consciência do que fazemos. Pois Paulo de Tarso, em Romanos, no capítulo 7, no versículo 7 a 25, ele confessou as suas dificuldades, dizendo que muitas vezes não conseguia fazer o que desejava e era levado a fazer o que não desejava. Também não podemos atribuir aos espíritos a culpa dos nossos erros. Precisamos nos abster de julgar, precipitar ações, conclusões. Assim nós não seremos surpreendidos pelos irmãos menos esclarecidos que nos induzem a cair no espinheiro das reações descabidas, que nos levam ao desequilíbrio e perturbação, que cabe somente a nós evitar. Precisamos estar sempre vigilantes entre a riqueza do trabalho e a graça da oração. Então, caminhamos para Deus através do caminho que é Jesus, da verdade que é os seus ensinamentos, da vida que é o certo e o bem em todas as modalidades. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.